Olá, muito boa noite a todos vocês conectados aqui no Dopamina Cast, toda quarta-feira, quinta, aí mandando material, mandando informação. E hoje nós estamos para falar sobre a síndrome do incrível Hulk. Literalmente, como é conhecida popularmente, a síndrome intermitente explosiva, que é dominada por impulsividade e traz alguns prejuízos, né? E eu acho interessante dessa síndrome, né, a síndrome do Hulk, é que não é uma coisa programada. E geralmente o que a gente vê, o que a gente estuda, é que são pessoas corretas, pessoas disciplinadas na sua maioria nos estudos, mas qualquer coisa, uma vaga de estacionamento, uma vaga no banco, né, é uma coisa simples, uma furada na fila, né, literalmente causa um estradalhaço, explode, rompe e traz sérias consequências, né? E a pessoa ela não se programa. E existe uma disfunção neurobiológica, onde a pessoa ela vai do 0 a 80 e ela volta como nada tivesse acontecido. Mas aí o estrago já está grande, e geralmente às vezes tem arrependimento, né? Mas esse impulso, né? Porque é um ato de impulsividade, né? Acaba trazendo sérios prejuízos, né? Se você vê o Hulk, na verdade, são coisas pequenas. Tá? Na verdade, o Hulk é a força gama, né? Da Marvel. Mas ele rompe, ele sai, aí é em gritos, e a pessoa não consegue controlar, né? E é uma coisa que não é programado. Então, assim, são coisas pequenas que acontecem, que sai da rotina, que é ato como indisciplina, ou ato como desrespeito, literalmente acaba explodindo. Às vezes quebra objetos, às vezes quebra pertences, né? E traz sérios problemas, tem que ser tratado. A gente trata geralmente com modulador de humor, às vezes passa uma coisa para impulsividade, mas tem que fazer terapia para isso, para que possa saber o que está acontecendo. E hoje eu estou aqui com um colega, eu e o doutor Adilson, né, o psicólogo, professor Adilson, justamente para entrevistar o Carlos. Carlos André é um grande amigo meu, nós somos do diretório acadêmico lá de Paracatu. O Carlos trabalha no CAPS de Blumenau, é médico, né, atua na área da psiquiatria já há um bom tempo, é um ser humano fantástico, um excelente médico, né? E eu chamei justamente porque nós estávamos conversando. A gente vai falar sobre outras coisas, dentre elas, mas a síndrome do Hulk é uma coisa que eu estava conversando com ele, ele trouxe outra patologia também que afeta, que vai afetando essas questões de impulsividade, descontrole, né? E aí por diante, que tem uma outra conduta. Mas, Carlos, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Rodrigo? Tranquilo? Sim. E o Hulk, tu já atendeu alguns Hulk lá em Pomerode? Pois é, né? A questão desses transtornos explosivos, né? Os transtornos disruptivos, é uma coisa que chama muita atenção, porque diferente da maioria da gama, né, dos transtornos dentro da psiquiatria, ele não vem diretamente relacionado a um transtorno de humor, ele não vem relacionado a um ganho secundário, né? Como a gente sabe que em alguns quadros assim isso existe, mas chama a atenção pela forma como acontece, né? Como você mesmo colocou ali, uma coisa que vem, uma pessoa que estava bem, não faz intencionalmente, mas quando ligou ali o pavio, quando pôs fogo na bomba, né? Não deu tempo do pavio queimar, já explodiu, né? E é uma coisa muito muito disfuncional. Brigou, vamos colocar o exemplo da vaga de garagem, ou da vaga de estacionamento. A pessoa chegou ali, em vez dela chegar, argumentar, conversar, ela já vai para briga, já vai para tapa, então gera um desconforto muito grande depois disso, porque depois tem a responsabilidade do que fez. E onde é que está o arcar com isso, né? E a pessoa volta para si, quando ela volta no normal, mas o estrago ali já está feito, né? Então porque pesa muito. Na literatura fala que é 2 episódios, ali no mínimo 3 meses, 2 episódios por semana ou por mês, né? Durante o período de 3 meses, a pessoa é diagnosticada. Quando ela tem um diagnóstico, ela já é corresponsável por aquilo que está acontecendo também. Eu não me controlo, né? Não é não me controlo, né? Eu tenho terapia para isso, né? Eu tenho terapia para saber se isso é um TDAH com impulsividade, se isso é uma outra coisa ligada ao uso de entorpecente, né? A gente percebe também muito usuário
ele tem esse comportamento de explosões, assim, realmente com um ganho secundário que tu fala, né? Ele se explode. Quando ele sente amordaçado, ele precisa da droga e ele faz de tudo, ele vai arrumar um meio para poder romper, então ganhar aquilo que ele quer. E aqui não, e aí existe um sofrimento muito grande. Uma bipolaridade também parece, às vezes, num quadro de irritação, né? Parece se assemelha a alguma coisa parecida, ou transtorno de personalidade, eles rompem, vão embora, mas geralmente volta, ou demora um pouco mais para voltar, né? Esse aí ele vai do 0 a 80, vai ao céu, a lua, volta, e como nada tivesse acontecido, né? E além, eu estou vendo algumas coisas além do tratamento terapêutico. Existem investigações, o laboratório da USP fala sobre terapia cognitiva comportamental, mas ainda muito precoce, o ambulatório de impulsividade, mas fala de modulador de humor, fala de antidepressivo, né? Mas tu estava falando sobre uma outra coisa lá na clínica, que é o TDAH, que é o transtorno disruptivo lá. Desregulação do humor. Que é outro caminho. Sim, quando a gente pensa no TDAH, né, o transtorno disruptivo de desregulação do humor, ele tem uma característica um pouco diferente ali do explosivo intermitente, né? Que no disruptivo, ele vem com um humor irritável, né? Tá ali irritado, e quando explode, ele vem de uma coisa... Sim, é uma coisa muito disfuncional. Por exemplo, vamos colocar numa coisa nos jovens, né? Porque é o público que isso acontece, é a população que é afetada por isso, né? Geralmente ele é acima dos 6 anos e se manifesta como aquele jovem que é irritado, né? Criança, adolescente, e que nos momentos de maior tensão, de maior pressão, ele tem uma reação muito desproporcional. Então, vamos falar, Rodrigo, vai lá limpar seu quarto. Não vou. Não, você vai agora. E aí a mãe vai tentar levar o filho para arrumar o quarto e chega lá, quebra o quarto inteiro. Então, assim, é uma reação muito explosiva, mas ela já vinha de uma irritabilidade, ela desce e volta para um momento de continuar em irritabilidade. Ainda mais depois de uma situação dessa, né? E o que acontece? Assusta muito. E deprime também, porque olhar o prejuízo todo do quarto, celular que quebrou. Essa é a questão, né? Quando a gente pensa no disruptivo, né, no transtorno disruptivo de regulação do humor, justamente esse é um dos critérios que mais chamam a atenção, porque o sintoma depressivo na infância e adolescência, ele não vem com aquela tristeza, melancolia, aquele quadro típico de um quadro depressivo. Ele vem muitas vezes com um quadro de irritabilidade. Por quê? Porque no jovem isso é mais difícil de se alterar para ele ficar tão para baixo, né? A energia do jovem é muito então a energia diferente. dele vai focar na irritabilidade. Isso, vem numa forma de irritabilidade. E aí ganha o título lá o rótulo de aborrecente, né? E tudo mais. E muitas vezes é o quê? É um quadro, né? Um episódio depressivo que não está sendo tratado, está sendo menosprezado, porque acha que é coisa da fase, da idade, é porque não está tendo alguma coisa, os hormônios, é uma frustração com a namorada, é porque não ganhou um brinquedo, e na verdade aquilo é uma outra coisa. E quando é tratado, muda. Essa que é a questão que chama muita atenção, muda. E principalmente no diagnóstico diferencial, a gente tem uma diferença muito grande, né? Colocou como ali a questão do bipolar. Se fosse um quadro de transtorno bipolar, a medicação faria a criança piorar muito. Por quê? Porque o tratamento é diferente de uma depressão monopolar e uma depressão bipolar, né? Então isso altera totalmente o prognóstico, né? A evolução do quadro. E esse negócio de diagnóstico, né? O Adilson, tem muita dificuldade de convencer os pacientes a procurar um médico quando há necessidade? É legal que o Carlos está falando, e até quero fazer uma pergunta relacionada a isso, porque eu estou escutando aqui e estou pensando nas questões psicológicas que aparecem lá no consultório, né? A gente tem alguns transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH é um desses, por exemplo. E aí você tem muita dificuldade com o paciente quando ele acha que muito chegando lá, poxa, mas agora que eu descobri que eu sou TDAH. O cara já é adulto. Claro que antes do DSM-4 você não tinha essa opção, né? Você tinha que ser diagnosticado na infância e adolescência. Agora no DSM-5 abre essa possibilidade de você
ser diagnosticado lá na idade adulta, sem necessariamente ser na infância. Só qual que é a minha questão relacionada a isso? Você falou sobre... Nós estamos falando sobre o transtorno intermitente explosivo. Quando que isso é realmente um diagnóstico do neurodesenvolvimento? E aí, quais as questões psicológicas por trás disso? Por exemplo, o diagnóstico do TOD, né, o transtorno opositor desafiador. Se tem uma criança de 3, 4 anos, que muitas vezes a mãe traz na terapia, esse menino não me obedece, esse menino não respeita. Bem, todos nós somos opositores quando a gente nasce. Nós aprendemos as regras e normas e valores. E a criança ela tem uma maneira rudimentar de lidar com a frustração. Então ela se joga no chão, ela berra, ela grita, ela chuta, ela morde, ela gospe. Então você automaticamente vai ensinando ela, depende do temperamento, alguns mais calmos, outros mais... Aí você falou, ok, lá pelos 7, 6, 8 anos, que a criança já está indo na escola e tal, se tem uma questão dessa, a gente entende que, né, está ali no diagnóstico do neurodesenvolvimento, explosivo intermitente, transtorno de conduta lá na adolescência, piromania, aquelas coisas todas que a gente vê que depois pode evoluir para uma questão de antissocial depois lá da idade adulta. A minha pergunta as questões psicológicas têm a ver com frustração, depois eu vou trazer até uma colocação sobre isso, mas como é que funciona na idade adulta o cara que, teoricamente falando, ele não tem um histórico de ser explosivo, né, de ser um cara nervoso, mas de repente ele começa a ter esses rompantes. Né? Eu tenho muito isso. Eu era um cara calmo, mas agora eu não consigo mais ver minha mulher falando que eu já fico irritado, não vejo meu filho chorando, já jogo a mesa em cima dele. Então, aí o cara vai lá no Google, né? Ele vai ver e diz, eu tenho aí um transtorno intermitente explosivo, porque agora qualquer coisa eu já caio na porrada. Né? Como que você vê isso, Carlos, com relação àquilo que aparecia, né? Pode ser uma comorbidade, não teve um diagnóstico na infância, como é que você vê isso? Assim, primeiramente, né? Nessa questão a forma como a população hoje vê um transtorno, já é uma forma muito distorcida do que deveria ser. Porque se ela é identificada ali com alguma síndrome psiquiátrica, não quer dizer que ela abraça aquilo e colocou aquele rótulo, né? Ela não é aquilo. Ela está com características que a gente caracteriza dentro daquilo para a gente poder ter um plano de trabalho com ela. Mesmo que não é para ela se comportar assim a vida inteira ou usar isso para justificar seus próprios atos. Então, isso acho que é uma das maiores distorções que uma grande parte, né, da população, quando vê, quando ouve, quando recebe, ou quando alguém que ele conhece recebe, visualiza, né? Olha dessa forma. Quanto à questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vai falar em neurodesenvolvimento enquanto estiver desenvolvendo o cérebro. Então, assim, a gente vai pensar num cérebro desenvolvendo até os 23 anos. Então, é um longo período. Verdade. E o que faz para modular isso? Isso faz toda a sua história de vida. Seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus colegas, a quantidade de tela que você teve para usar, falta de tela, a interação, né, a alimentação. Então, nesse conjunto todo, isso aí vai se desenhando. Nesse desenho, às vezes, você está trabalhando algumas partes em que você não é exigido ali no seu limite, né? Você tem alguns sintomas, ou talvez aqueles sintomas não interferem, né, na forma como você levou uma boa parte da vida, em algum momento na sua vida adulta, e isso se acentua, porque isso às vezes se soma com outras coisas, com outras responsabilidades e com mais peso. Então começa a aparecer alguma coisa. Como eu disse, na criança e adolescente, a irritabilidade é um sintoma mais relacionado à depressão, mas ela também acontece para o adulto, né? O adulto também ele pode ter um comportamento, uma percepção, né, de maior irritabilidade, e isso também está relacionado a um quadro depressivo, um quadro ansioso, às vezes um quadro de desatenção, um quadro de impulsividade. São coisas que antes ele não era testado nesses limites, e quando essa pressão vem, ele não sabe lidar. Por quê? Porque teve muita frustração, porque talvez não teve frustração. Se eu não lidei com a frustração previamente, como é que eu vou lidar com ela depois? Se eu não estou lidando com frustração, como é que eu vou saber trabalhar aquilo? Então, assim, quando a gente encontra pedras no caminho, para a gente tropeçar, para cair, para se machucar, é para a gente aprender a andar direito.
né? E se isso não acontece, esse caminho não vai. Então a gente vê, né, uma geração assim muito diferente da geração que foi os nossos pais. Eles tinham uma cobrança, uma rigidez maior ali, eles recebiam mais frustrações, então eles tinham que lidar com isso mais vezes. E hoje as coisas são muito facilitadas, né? Então, assim, a gente tem acesso à internet, tem acesso ao telefone, tem uma qualidade de vida muito mais alta. E isso também nos dá um comodismo maior. E também nos dá uma dificuldade de lidar com alguma frustração que fica mais acentuada, né? A questão de como lidar com esperar. Quanto tempo que eu posso esperar? No telefone, ou em qualquer coisa, ou para assistir um vídeo, para escutar um áudio. Se eu for escutar um áudio, é velocidade 2. Não porque a pessoa fala devagar, mas porque eu tô com pressa de terminar de ouvir. Porque eu nem ouço, né? Então, não sei se eu te respondi. Assim, não, é interessante ele falar isso, Rodrigo, porque existe essa confusão mesmo. Primeiro você recebe um diagnóstico em algum momento da sua vida e você justifica tudo que dá errado na tua vida por conta do diagnóstico, né? E outra coisa, por exemplo, o Rodrigo sabe, a gente teve um projeto com homens denunciados por Maria da Penha em 2018, e o que a gente via muito nos relatos daqueles homens era tipo assim, cara, eu chegava em casa cansado e a minha mulher ficava, pô, você tem que arrumar aquilo, tem que arrumar aquilo outro e tal. E o cara, pô, para de falar que eu não quero escutar isso aí. Aí o que acontece? Muitos desses não estão predispostos a ter uma DR em casa. Uhum. A mulher quer falar alguma coisa, o cara já parte pra porrada. Aí o que acontece? Aí a gente vai entender quais são os contextos desse cara. Cultura masculina, tudo é na porrada, né? Desde criança. Mas tem uma questão também assim de o cara ter baixa tolerância e muitas vezes, aí até em questão a gente fala isso, porque quando lidando com essa questão de luta e fuga, né? Você tá numa situação de estresse, ou você tem uma predisposição para atacar, para correr ou para colar. E muitas vezes você tem aquele cara que ele é violento, ele é agressivo, como uma forma de se defender por uma questão de estresse. O que nós estamos falando é justamente entender essa agressividade ou essa explosão como sendo realmente algo que é uma comorbidade, vem após um estresse em algum momento, ou aquilo é uma característica do sujeito que tem a ver com frustração e que de repente, porque isso é importante para mim lá no consultório, para me direcionar o tratamento. Né? Não sei se para vocês isso interfere com relação ao medicamento, mas para mim é extremamente importante saber qual é o contexto, porque se ele tem um diagnóstico desde criança é uma coisa, se ele está passando por uma situação específica hoje é outra, se ele está num ambiente estressor é outra. Né? Como é que vocês veem isso? A bipolaridade também, além de ser, pode ser genética, mas o fator estressor hoje é um dos principais. Quando eu olho para um cara dentro de uma empresa, por exemplo, Joinville, uma empresa, cara, cheio de coisa tóxica, um chefe tóxico, né? Eu sempre digo, cara, está custando a sua saúde mental. Você está insuportável. Como é que a sua esposa diz que você se comporta? Porque ela é verdadeira com você. Geralmente a esposa não tem tanto medo do cara. Né? Ela fala assim, ela sabe o que lhe faz mal. Como é que você está? Seus filhos. E aí um dos grandes relatos que eu sei e descubro que a gente tem que fazer esse nosso contexto aqui de cidade de empresas é que os caras vão suportando. E aí quando eles podem, descarregam em casa, no lugar errado, com pessoas erradas, mas eles estão numa panela de pressão que está fervendo. Isso acaba desencadeando neles transtornos de humor que às vezes são irreversíveis, né, como a bipolaridade. É irreversível. Né? E aí eles se deixam, porque o cérebro do bipolar vai inflamando. É um processo de inflamação. E não tem mais como voltar. Ou piora. Né? Tinha talvez uma coisa leve, foi piorando. Aí o cara vai para insônia, para irritabilidade. Aí não tem essa discussão em casa, porque não pode. Psicólogo para quê? Psicólogo para marica. Vai falar com um cara que trabalha na Tupi Fundições, tem que ir pra terapia, o cara com ferro todo dia. Sim, mas nós temos essa cultura aqui em Joinville, sabe perfeitamente disso que é. Mas o que eu tô levantando, eu tô escutando você aqui e tô me lembrando de uma história. Quando eu era, tava no ensino, tava na 4ª série. Faz tempo, hein? Faz tempo. Tinha um cara lá que ele era super de boas, tá? Mas ele tolerava. Eu não vou falar. Não, Jocolim depois. Ele não ele aguentava todo tipo de xingamento, tá? Mas tinha um xingamento que virava chave. Gatilho. Se chamasse ele de FDP, o cara ficava possuído pelo espírito do mal e ele atacava quem quer que seja. Então, assim, era uma coisa que nunca me saiu da minha mente. Pô, o cara tava aqui, nós tava aqui, beleza? Assim, pô, se o FDP, o cara partia pra cima de ti,
dando porrada. Mesmo que ele não quisesse lançar pra mãe dele uma palavra pejorativa, era mais um palavrão de... E todo mundo sabia disso. Só que o que acontece? Na hora da saída, e aí, filho da fé? Aí o cara vinha, cara, com pedra, com pau, ele saía de si. Ele saía de si. Né? Então, assim, quarta série tá com quantos anos? 10. 10 anos. Esse meu amigo, né? Onde que ele entraria nessa parada aí? Né? Porque, de uma certa forma, se você vê, o cara tá de boa, tem um gatilho, ativa ele, realmente ele vai pra agressividade e quer bater. Como você mesmo colocou, cada caso é um caso, né? Sim. Então, assim, o explosivo intermitente, ele não vai brigar por toda a vaga. Ele vai brigar por alguma vaga que ele tava com uma expectativa específica ali, né? Não é qualquer coisa, então, que ativa. Acho que eu não posso dizer que, olha, se pegar e falar isso aqui comigo, eu explodo. Ele sabe que aquilo acontece. Uhum. O explosivo intermitente, ele não sabe. Ele não sabe quando vai ser. Boa, né? isso é ótimo. Tem várias coisas ali que acontecem e que não estão planejadas. Porque, poxa, eu poderia pegar e preparar. Ele falou, olha, vamos preparar para quando o pessoal pegar e falar isso aí, eu vou segurar a onda, né? Então vou esperar e vou armar alguma coisa. É aquele cara que vai lá na reunião do síndico e fala assim, eu já me conheço. Se o cara falar isso aqui, eu vou partir pra cima da porrada. Então ele já sabe o que é. Esse cara é premeditado, né? Ele sabe? Então, assim, eu não levo desaforo pra casa. E aí? O intermitente não é programado, é isso que é o... Então, a bomba relógio. Claro. É uma bomba relógio, né? O Hulk não sabe quando vai estourar. É uma bomba sem pavio, né? Vai acender, ela explode. Não dá em tempo de foi riscar, corre! riscou e já... Corre que vai dar BO. Corre que vai dar BO. Então, quando eu sei que eu evito ir lá, porque se o cara falar isso eu vou partir pra cima, é outra coisa, então. Nem tudo é transtorno, né? Claro. Nem tudo característica, é transtorno. né? Então, assim, mas nessa onda de que agora você é isso, né? Mas essa questão de não saber lidar com a frustração e querer, às vezes, educar de forma tardia, né? É um grande X da questão que a gente pega, às vezes, adolescentes, que eu sempre olho pro pai e falo assim, meu filho, ácido valproico não vai segurar isso aí. Isso é comportamento. De pacote não vai segurar isso. De Valcon, é o que você quiser, não vai segurar isso. Eu não posso fazer isso. Não posso. Não, pai, dá um jeito. Eu falei, eu dar um jeito? Não, filho, eu não sou Jesus que transforma as pessoas. Não, me perdoa, mas não. Não, isso aí é coisa sua. Aí nós temos um grande problema. Nós terceirizamos educação. Para onde? Os colégios e igrejas. Né? Tem que ser educado. Eu falei, não, a educação vem de casa, eu aprendi isso. Eu aprendi com a minha mãe que não é não. Que eu sabia que não podia olhar e mexer nas coisas dos outros. E se foi traumático, uma vara de goiaba ou não, me ajudou a virar médico. E olha que sou um TDAH, né? Uma bomba relógio. Hard. Né? Assim, mas assim, eu sei perfeitamente o que faz mal, o que faz bem. E foi bom. Eu sempre digo, a frustração na minha vida foi importante. Não ganhar aquele tênis que a mãe ia comprar na sua Maratona. Não, na Você teve que chute? Bamba. Bamba. Pô. Bamba. Não, maratona. Nem sei o que é maratona. O que é isso? Maratona. Tá de brincadeira. Né? Maratona era a sensação. Cara, minha mãe, na sua tênis, meu sonho era ter um New Balance. Que só tênis? Isso é a época da barateira, rapaz. Não tem que barateira. Barateira é uma loja de Joinville, só tênis também é uma loja de Joinville. Foi a primeira escada rolante que tinha em Joinville. Aqui, barateira. Naquela travessa que tinha. Mas assim, cara, foi importante. Assim, dava raiva, dava vontade, porque todo mundo ganhava, a gente não ganhava. Eu lembro que o primeiro boneco que eu tive foi eu troquei por um cachorro, cara. Troquei por um cachorro, porque eu queria trocar o cachorro. Pô, eu apanhei, tive que devolver o cachorro, o boneco peguei de volta. Tive que devolver o boneco, pegar o cachorro de volta. E assim, porque eu não tinha condições financeiras aí por diante. Mas foi bom, eu acho super importante. Mas você saía dando porrada... Tu lembra o primeiro chute que tu levou da tua namorada? A primeira namoradinha tua de igreja, lembra? A gente chama de... Cara... Você ficava na fossa, né? Que fossa, meu irmão. Eu botei Bruno Marrone, meu irmão. Que Bruno Marrone tinha naquela época? Era assim. Lanterna dos Afogados, cara. Não, Paralama não. Corte escuro. Hoje os caras te levavam pra depressão, porque né? Aquela rejeição me lembrou a rejeição do meu pai. Depois eu fui saber sobre isso, né? Mas assim, me lembro até hoje, cara. A guria era feinha, cara. Hoje eu dou graças a Deus, né? Que graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus não deu certo. Mas a guria era feia. E eu fiquei uma semana orando a Deus, porque não deu certo. Pô, eu sou do cara do bem. E me lembro até hoje que uma irmã chegou assim na igreja e falou assim, mas Rodrigo não tem um terreno. Que ele vai dar uma vida pra alguém? E eu não tinha terreno. Eu trabalhava na panificadora São José. Eu tinha uma bicicleta Monark que caía corrente sempre, aquela praga. Né? Madalena. E assim, mas foi bom, cara. Aquele chute, cara, me deixou resistente, meu irmão. Mas assim, ao ponto de saber frustrar, que eu tinha que perder com 16 anos. Eu perdi, que eu não era o garanhão, que eu era mais um.
E assim que eu tinha levado um chute da menina, assim, uma voadora. Fiquei uma semana na fossa fazendo propósito com Deus. Tá, mas aí, olha só, aí nós estamos falando duas coisas importantes. Primeiro, aonde que está a importância da frustração, que é algo comportamental, que tem a ver com questões psicológicas, e onde que está uma questão estrutural do explosivo intermitente? Né? Questões que envolvem, sei lá, lobo frontal, sistema límbico, porque isso é importante. Porque se é comportamental, eu trabalho. O Carlos tocou num assunto ali importante, que é a frustração. Sim, Não é? O explosivo intermitente é uma coisa meio nata, mas existe muita gente hoje, tem coisa que não é patologia, é questão de comportamento. Cara, ele não pode. Hoje eu saí de sério com uma paciente, porque o Guri tinha 13, 14 anos e a mãe não deixava o Guri falar. Eu falei, mãe, deixa ele falar, mãe. Aí ele foi falando, eu falei, mãe, essa superproteção é uma porcaria. Mas um dia a senhora não vai estar aí. Deixa ele se ferrar, deixa ele cair, ralar o joelho, passa um metiolate nele que arde. Não arde mais. Não, nem tem metiolate mais, cara. Mas tem que passar álcool, não tem metiolate mais. Mas assim, cara, assim, deixa o Guri. Essa superproteção é um problema sério, tu sabe perfeitamente disso. Quanta gente que tu pegou no consultório, tu pega com um psicólogo lá diretamente, tu vê que o cara não tá preparado pra vida, cara. Lá no quartel ou na empresa, não vai ter ninguém pra proteger ele, guardar ele, dar um mescalzinho pra ele. Essa questão, então, o que acontece? Isso aí é importante. Eu estava conversando com o capelão ontem, que ele assiste o exército. O que acontece com essa geração agora? Os caras vão pro refeitório e aí deixam comida e o sargento de plantão dá um berro lá neles, eles têm, cara, pânico. O cara entra em pânico. Não consegue lidar com... E aí, e aí o cara é levado para o ambulatório. Então, imagina no exército, cara, você não conseguir lidar com uma voz de comando. No exército. Por exemplo, eu dizer, não, é que eu me lembro do meu pai. Não, nem é lembrança do pai. É questão mesmo que nunca ouviu. É o nem da mamãe. Assim, isso é problemático, porque, tipo assim, às vezes os pais estragam filhos justamente porque não deixam ele passar pelas frustrações que são importantes para o crescimento. Crescimento, tô falando de maturação de vida, né? De vida. Mas isso é importante. Quando que vocês conseguem diferenciar isso? Porque daí entra o processo de psicoterapia, né? Claro que, não sei se vocês usam isso como exclusão ou não, porque tem uma implicação no tratamento, uma questão estrutural e uma questão comportamental, psicológica. Não é? Então vamos pensar na resposta agora, né? São várias perguntas aqui, vamos tentar sintetizar. Pô, não consegue... não consegue interligar. Não tá acostumado. O TDAH desatento, ele não fica entrando toda hora. Né? Ele entra pontualmente. Então, o que acontece? E olha que eu dei conta de prestar atenção. Pois então, mas assim, inicialmente, naquela questão que, numa das respostas iniciais que você colocou, não, mas isso aqui só Jesus que faz, né? Não, isso aí nem Jesus faz, porque primeira coisa, para Jesus fazer alguma coisa, ele precisava da intencionalidade de quem estava sendo tratado. Se não há essa intencionalidade, não há resposta. Sim. Então, se vai para psicoterapia e não tem intencionalidade de mudar, não tem resposta. Não tem terapia. Se vai para tratamento psiquiátrico e não tem intencionalidade de mudar, não tem resposta. Então, não funciona. Então, a primeira coisa tem que ter realmente um empenho para fazer a coisa modificar. Se não tiver interesse, não muda. Eu quero continuar tocando terror, que o terror aconteça, né? Uma outra coisa. Quando a gente pensa no desenvolvimento ali, como é que é essa questão de impulsividade, como é que é essa coisa de presença, o pai, onde está o pai? Exatamente, aonde está o pai? Porque muitos ali não têm essa presença do pai. Nem de vez em quando, nem nunca. Então não tem essa figura paterna que tem uma representação de limite, que tem uma autoridade masculina, que tem essa coisa de entender essas limitações, tem uma coisa de respeito, tem que ter aquela ligação com a mãe, que é uma ligação mais maternal, de cuidado, de proteção. Então essas estruturas têm que estar arrojadas. Nem sempre nessa mesma forma, o pai tem que ser presença paternal. Não, às vezes o pai vai fazer uma função materna, né? O pai é mais protetor. Às vezes a mãe que é a que é mais incisiva, que cobra. Mas essas coisas, essas presenças ali, elas têm que fazer parte do desenvolvimento da criança. Quando isso acontece numa criança saudável, quando tem essa relação, quando ela tem irmãos, o que acontecia com a educação dos irmãos? Os irmãos antes eles tinham que ir educando uns aos outros, né? Fazia uma escadinha também educacional. E educacional, eu digo assim, dentro de casa, figura de autoridade, mais velho é senhor. Se meu irmão mais velho fala, é porque ele está certo, ele está acompanhando. A gente está pensando aqui numa coisa
ok, funcional que devia ser. Hoje a gente vê o quê? Tudo desconectado. Os pais não ficam em casa, todo mundo trabalhar, o negócio é vir no trabalho, é trabalhar no primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Peraí, mas não era a noite que descansava? Então, assim, essa luz aqui, isso aqui adoece a gente. Depois que existiu a luz elétrica, existiu também a insônia. A gente não vê tanto relato de insônia antes da luz elétrica. A luz elétrica veio com a insônia junto. Com a luz branca, mais intenso ainda. E com o trabalho no terceiro turno, a depressão, a ansiedade, tudo piora mais. Tanto é que transtornos mais graves, quando trabalha no terceiro turno, dá problema. Ele não melhora. Por quando causa a gente pensa do cortisol também. Então, assim, quando a gente pensa numa pessoa que está sendo mais impulsiva, que ela não recebe a frustração, não sabe quando parar, não sabe os limites das coisas, ela tende o quê? A continuar ultrapassando o limite. Então, se eu nunca seguro para passar de um limite, eu nunca me queimo, porque tem sempre alguém me protegendo, alguma coisa assim. Então, o que acontece com aquela pessoa? Ela não tem aquilo, então ela vai ficando cada vez mais. Em vez dela estar se desenvolvendo, ela se desenvolve de uma maneira totalmente errada, faz essa modulação diferente, principalmente o lobo frontal, né? Frontal, pré-frontal, e ela vai perdendo esse freio, que é desenvolvido aonde? Nessa parte. Por que é desenvolvido nessa parte? É a parte do nosso cérebro que matura mais tarde, né? Mais tardiamente. É aquela que vai chegar lá nos 23 anos e que vai estar no processo final de maturação. O nosso cérebro vai maturando, vamos dizer assim, de baixo e de trás para frente. Então, nesse processo, essa parte mais evoluída do nosso cérebro é a que desenvolve por último. Por quê? Porque tem que passar por isso tudo. E quando você começa a regular isso na infância, você desenvolve um cérebro sadio. E se você não faz isso, você desenvolve um cérebro menos sadio. Não quer dizer que ele é doente, mas ele é menos sadio, ele desenvolveu menos o potencial. Tem coisas que podem ser feitas que modificam. Por exemplo, psicoterapia é neuromodulação. O processo que acontece na psicoterapia que funciona é neuromodulação. Ela muda, né, através da terapia, o funcionamento cerebral. Ela vai desenvolvendo mecanismos ali de interpretar estímulos e dar respostas. Sim. Então ela vai se modulando positivamente, ficando mais uma alternativa. funcional. Quando essa pessoa tem esse insight, essa inteligência emocional e procura, o grande X da questão é que nós ainda temos muita dificuldade como tu falou, hoje os profissionais de saúde, os mais novos, eles encaminham, eles fazem esse trabalho em conjunto. Sabe da importância que é? Que não é um sozinho que vai fazer milagre. Que é 2, 3, é melhor 2, 3, já diz a história, né? 2, 3, melhor estar do que um. Então, o grande X da questão é que eu penso que falta esse insight da população, né? Eu tenho um cérebro programado para desenvolver, mas eu tenho uma coisa que ajude. Freud não tinha medicação. Freud tinha o quê? Terapia. O Freud tinha terapia. O que ele tinha de medicação? Na época não tinha quase nada. Ou pouca coisa. Pouca erva só. Cocaína. Mas era pouca coisa. Mas o que ele tinha? Terapia. E foi um marco. Pode ter errado em algumas coisas, falhado em outras, mas foi um marco para todos nós. Né? Foi um ícone para todos nós. Agora, o Carlos falou uma coisa interessante que eu acho que você também vai concordar comigo, vocês devem concordar. Se a gente tinha um modelo de vida social, alguns anos atrás, que tinha... Quando você fala que você apanhava da sua mãe, eu também apanhava, não estava no ato de bater em você, estava no ato de alguém estar com você. Alguém Sim. te trazendo para um comportamento que era adaptável. Não era um espancamento, né? Era uma correção. Não, era varinha mesmo. Mas por quê? Merecia. Mas não é essa a questão. A questão é que tinha alguém por você. Né? Então você crescia, que nem o Carlos falou, você crescia num grupo e você era modulado, modelagem, né? Você fazia alguma coisa, o grupo te regulava e você automaticamente se inseria em aspectos sociais de uma maneira preparado para isso, né? Então você via o seu pai, você via sua mãe, você ia no mercado com ele, qual que é o problema hoje, né? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa... Qual a palavra mais forte que você tinha, o maior medo que você tinha? Era não era?
O meu era meu sobrenome. Quando eu escutava meu sobrenome... Rodrigues! Carlos André! Carlos André. Falou o nome completo. Já Adilson Avis. Ou então não é isso. Ou então você tá incomodando a sua mãe durante o dia e ela fala assim pra você: À noite, espera teu pai chegar pra você ver. vai tomar banho. Espera teu pai chegar. Só quando meu pai colocava a mão na fivela. Então, só que o que acontece, né? Você sabia que isso era um regulador, né? Qual que é o problema hoje? Você pega hoje teu paciente, ele tem uma sessão por semana. No teu caso, mais espaçado ainda. Eu não estou acompanhando esse meu paciente no cotidiano. Ele não está em casa. Esse meu paciente não sabe pedir um café na panificadora. Para ter uma ideia como funciona isso, eu atendi um paciente alguns anos atrás, ele tinha uma síndrome de Westphal. Sim. 23 anos, nunca tinha saído de casa e terapia no consultório não resolvia. Obviamente que não vai resolver, porque não é uma questão de insight, é uma questão de comportamento. Fui atender ele na casa dele. Também não resolvia, porque ele batia a mão e falava assim: mãe, eu quero tomar banho. A mãe preparava a banheira. Quero ovo cozido. A mãe fazia uma dúzia de ovo cozido. Eu falei: não, vamos sair daqui. Eu falei: olha, vamos na próxima semana para algum lugar. Onde você quer ir? Mas assim, tinha uma cafeteria bem na esquina da casa dele. Vamos tomar um café. Vamos, que legal. O que aconteceu com ele? 8 horas da manhã, cafeteria lotada de gente. Ele chegou na cafeteria e falou assim: você me vê 2 pão de queijo e um café com leite agora. O atendente olhou pra ele, todo mundo olhou pra trás. E eu ali com ele. Falei assim: bem baixinho pra ele. Tá vendo essa montoeira de gente à sua frente? Tá vendo aquele negócio ali em cima que tem um negocinho saindo? Aquilo ali é senha. Você tem que pegar a senha, esperar a atendente te chamar, pra daí você pedir o que você quer. Aí ele ficou me olhando assim, tipo: que isso, cara? Aí ele esperou. Quando chegou a vez dele, ele não sabia pedir. Ficou envergonhado, aí não sabia o que pedir, olhou pra mim e falou: pede o que você quer. Isso chama treinamento de habilidade social. O cara não tem. Como é que vai funcionar a terapia de 4 paredes com ele? Como é que o medicamento vai funcionar? Ele precisa de alguém, a gente chama isso de AT, né? Um companheiro que vai... Outro dia tinha um adolescente que queria trabalhar. Quer trabalhar? E, isso, de uma certa forma, quer trabalhar, a mãe não deixa, não sei o que. Aí eu pensei de perguntar pra ele: cara, você tem documento? Ele falou assim: que documento? Você tem identidade? Tava eu lá no Detran fazendo o RG com ele. Ele queria trabalhar, mas nem tinha documento. Então, do que nós estamos falando? Isso é comportamental. Aí o cara vai pra terapia, não rende, mas, cara, e o cotidiano dele, como é que tá? Como é que esse cara vai querer fazer as coisas? Esse meu paciente queria dirigir. Cara, como é que ele vai dirigir? E a mãe prometendo: não, quando você fizer 18 anos, você vai fazer carteira. O cara fez 18 anos e agora? Como é que ele vai dirigir se ele não consegue nem sair de casa sozinho? Mas ele quer dirigir. Não, mas falou que eu ia dirigir e tal, não sei o quê. Aí vem pra terapia. Nossa, tem que convencer ele que ele não tem condições. Não sou eu que vou convencer ele. Sou? Então olha só como a questão é muito complicada nessa história toda. Então a gente tá falando de... nós estamos falando de questões psiquiátricas e psicológicas, mas tem uma coisa muito antes, que é toda essa convivência social que muitas vezes nós não conseguimos ter uma efetividade, porque tem coisas antes, né? Mas eu acho que isso aí é um bom exemplo assim da inversão, né? Porque olha só, o que tinha que estar acontecendo aí? O adolescente tinha que estar se preparando para convencer o pai ou a mãe para conseguir alguma coisa. Olha só, ele não convenceu eles, ele simplesmente pediu, eles não podiam dar um não, e aí agora eles estão se preparando para convencer o adolescente que ele não quer o que ele quer, que ele não pode o que ele quer. Então, assim, olha como a coisa inverteu, né? Meio refém, né? O pai fica meio refém. Então, mas é uma situação ameaça totalmente invertida, né? Tipo assim, Rodrigo, você tá precisando de dinheiro. Eu sou o cara do dinheiro. E aí eu pego e tô aqui cheio do dinheiro e eu falo: Rodrigo, posso te emprestar? Mas, pode demorar, não vou te cobrar. Pode pegar um dinheiro? Cara, não faz sentido. Você tá precisando de uma casa, você tá lá sem casa. Eu tenho um monte de casa aqui, aí você que tá precisando de uma casa, eu falo: Rodrigo, será que você pode ficar com uma casa? Tem uma casa aqui, eu quero te dar a casa, será que você pode ficar com ela? Não é você que tá precisando? Então não é você que vai correr atrás das coisas? Sim. Sou eu que tenho, não sou eu que tô com o poder de dizer sim ou não. Cara, eu tô na função aqui que aquilo é meu, né? Eu que posso. Eu que sou responsável. O que os pais têm? Eles têm a responsabilidade com os filhos. Eles não são donos dos filhos, mas eles têm a responsabilidade com eles
de pegar, ensinar os caminhos, prepará-los para a vida. Porque eles vão para onde? Para a vida. Eles não vão ficar na garagem, eles não vão ficar no quarto, eles vão para a vida, né? E como é que isso vai acontecer? Qual que é o processo disso acontecer? Será que os pais estão prontos para desmamar a cria? E eu não digo que você tem que ter como necessidade. Né? Por exemplo, você falou da frustração, né? Eu também queria ter algumas coisas, meu pai não me dava, ele falava não, eu ficava puto, xingava por trás, ia pro quarto, batia a porta, aquela coisa toda, mas de lá no quarto eu pensava assim, tá, mas meu pai não tem dinheiro, cara, não adianta eu pedir, o cara não tem. Aí você se conformava. Qual que é a relação hoje? Você tem dinheiro e o teu filho pede, como é que você vai chegar pra ele e vai dizer assim, cara, eu tenho dinheiro, mas não vou te dar, porque você não precisa disso? O pai consegue fazer isso hoje, não? O que você acha? É muito difícil. Só se tiver, como você falou, desde pequeno, criar esse tipo de comportamento. Mas se eu não dou, ele quebra tudo em casa. Pô, ele quebra a porta. Chegou nesse ponto por quê? Por que chegou nesse ponto? Pois então, aí vai pro psiquiatra dizendo, pô, meu filho tem transtorno intermitente explosivo. Nem vai. Eles vão dar o que tiver, né? Sim. Assim, falando nessa questão de meu pai não me dava porque não tinha. Meu pai tinha e não me dava porque não queria. Fala, pai, me dá 10. 8? Pra que 6 se 4 dá? Toma 2 e traz o troco. Mineiro é fogo, rapaz. Mineiro é fogo. Lá do Carmo do Paranaíba, lá de Paz de Minas. Né? Então, assim, eu acho que faz parte disso entender as coisas. Né? Assim, eu não lembro o que meu pai me deu. Eu lembro o que minha mãe me dava. Né? Meu pai pegava e pedia as coisas pra ele assim. Ele ficava lendo a revista lá e não me respondia. Segurar, né? Ia até eu ir embora, né? Aí eu ia lá, pedia só pra minha mãe falar aqui. Eu falava, mãe, eu já pedi, não deu. Então tá, então vamos ver aqui. Aí minha mãe pegava e dava um jeito de quebrar meu galho ali quando eu precisava, né? Mas meu pai já fala, cara, não adianta nem falar, nem escutar, ele não me escuta, porque não responde. Né? Então, assim, mas é uma coisa que eu tinha me acostumado. Mas igual a questão de apanhar. O meu pai, como é que ele apanhava? Ele apanhava na roça, né? Do meu avô ali, na vara, né? Então, assim, o negócio era tenso, né? Vários familiares ali, já vi histórias de apanhar com mangueira e tal, né? Eu apanhei do meu pai ali também, mas não o culpo por isso. Porque, assim, olha a criação que ele teve. Claro, né? Sim. Eu ainda saí no lucro, pensando o que ele teve. E ele não fez isso com má intenção, ele não fez isso por tortura, ele fez isso que era o jeito que ele sabia de fazer ali, né? Dizer que a vida era... Pela vivência dele. E a realidade dela era naquilo, né? Era o que ele conseguia entender que era a forma de ajudar. E se eu pego e vou repetir isso com meu filho, então mostra a minha ignorância. Porque se eu peguei, estudei, tentei entender e cheguei no ponto de ficar repetindo justamente daquela mesma forma, estou tendo muito mais falha. Então aonde que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar no entendimento de como conversar as coisas, como as coisas estarem ditas e não simplesmente entendidas como ditas e na verdade, nada foi dito, nada foi entendido e continua essa bagunça dos pais querendo aprovação. Os pais não podem buscar a aprovação dos filhos. Eles têm que dar limite. Tem que estar ali, tem que ser presente, tem que dar amor e tem que dar limite. Porque quem ama, põe limite. O que o Adilson falou ali, ele estava junto. Eu lembro perfeitamente de uma história. Acho que eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Só que a gente foi criado na igreja. Minha mãe não mandava para a igreja, ela vinha junto com a gente. Então nós íamos para a escola dominical, ela ia junto. Uma raiva que eu tinha na escola dominical acabava 1h da tarde, meio-dia, criança com fome, pensa, cara, você vai dar uma fome, e era jejum, consagração, classe cordeirinhos de Jesus. Mas eu acordava muitas vezes de madrugada, minha mãe orando sobre mim. Nós tínhamos uma coberta vermelha onde eu brincava de carrinho e Forte Apache, tinha uns Forte Apache de carrinho. Eu lembro muitas vezes minha mãe orando, e às vezes só chorando, porque ela era uma senhora, que era na igreja católica, corretamente, né? O pai, iludido pela vida, Salomão, viu outro aqui, papai Betseba apareceu, rainha de Sabá, foi embora. E se fez presente no começo, só que ela me ensinou desde o começo, ela dizia assim, quando ela chamava para corrigir, geralmente porque eu tinha aprontado muito, né? Eu conhecia a vara, que era a Madalena, a vara de goiaba, que nós tínhamos pés de goiaba e de ameixa em casa, assim, nunca espancou, mas sempre vinha junto. Eu me lembro que isso são memórias que eu tenho na minha vida. No primeiro trabalho de ciência, eu ganhei o 2º lugar. Eu fiz um vulcão com meu avô. E o 2º foi um de planta. E a minha mãe acordou 5 horas da manhã, cara. 5 horas da manhã, pegou um monte de planta e foi colocando num caderno. 5 horas da manhã. E eu tinha que 7h30. Com um bom TDAH, deixei pro dia, para fazer o trabalho no dia, né? No dia apresentei. Ganhei aquele trabalho.
Mas talvez a maior coisa que ela me ensinou foi a oração. Assim, não aquelas coisas fanáticas, não. É porque criança, né, dobrava o joelho, 2 minutos estava dormindo, né? Pof, não tinha como, vem orar comigo. Era um sono, né? Era dormindo na igreja, em casa. E ela orava, ficava 3, 4 horas orando, assim, era coisa impressionante. E eu era 5 minutos, 10 minutos, já via Jesus e pof, eu só aquela baba só. Só que eu me lembro até hoje, ela disse, filho, o dia que você orar de coração, Deus te responde. Assim, eu me lembro o dia que ela perguntou pra mim, acho que um dia o pai volta pra casa. Eu tinha 7 anos disso. Nós morávamos numa meágua e passava vento, cara, e o vento não entrava, e aquele vento dava medo em mim, sabe? Porque, tipo assim, eu era o homem da casa, cara. Eu tinha 7 anos de idade, cara. Eu ficava preocupado com os maconheiros da esquina, velho. A palavra maconheiro pra mim era bandido, era coisa assim, séria. E a minha mãe trabalhava na malharia Iracema, ali em Nova Brasília, e ela vinha de bike, de bicicleta, que era muito comum nosso aqui. E eu disse, mãe, eu acho que o pai vem pra casa hoje mesmo. Um dia eu fiz a oração. Eu acho que vem hoje mesmo, mãe. E eu era o cara que apagava a luz e corria pra cama. Bota embora. Com medo de alguma coisa. Cara, era 2:30 da manhã. Como fosse hoje, assim, cara. Então, a porta. Capaz. Diante de Deus, cara. O mais sagrado desse mundo. Meu pai. Caramba. Um monte de mala. Ali eu tinha certeza que Deus existia. Porque não tinha como, cara. Não tinha como. Tava eu, minha mãe, não tinha telefone, não tinha nada. Tô falando da década de 87, 88. Assim, como eu lembro hoje, assim. E nós com medo, porque nós morávamos numa meada, na rua Teodoro Bom, e assim, e não tinha muro. Nossa casa era a única que não tinha muro. Nós era o mais pobre de Maré ali. E aí, Maria! Seu João, meu pai não lembra disso. Eu lembro disso. Cara. O senhor não lembra, pai? O senhor falou pra mim que fumou 2 carteiras de cigarro naquela noite. E uma voz dizia, vai pra tua casa. Vai pra tua casa. Vai pra tua casa. Teus filhos estão lá. Aí a minha mãe olhou assim. O Rodrigo falou que ele orou hoje. Você voltava hoje mesmo pra casa. Só que hoje no relógio de Deus ainda tá hoje, porque é de noite, é de madrugada. 2:30 da manhã. A galera não tinha ônibus, cara. Eu morava no Itaú, na rua Florianópolis. Então não tinha ônibus, não tinha nem interbairros. 2:30 da manhã, não tinha táxi. Eu não sei como ele foi para lá, mas alguma coisa incomodou ele de uma força tão grande. E acho que foi o maior legado que se ficou, né? Dessas coisas, dessas frustrações. Era difícil, era complicado. Como tu falou, tu ia pro quarto, teu pai não tinha dinheiro, tu chegava à realidade, não, eu não tenho dinheiro, não dá pra comprar essa bike. Meu, quantas vezes eu olhava o pessoal com lechevão, com luzinha, cara, ficava, poxa, isso aqui é tênis, cara. Hoje eu sou tão grato a Deus porque eu posso escolher o tênis que eu quero. Tem 2 coisas na vida que eu não meço. O valor de uma comida, não sei que seja uma coisa muito absurda, e roupa. Se eu comprar, vou comprar e pronto. Porque assim, a gente privou algumas privações que foram importantes para a nossa vida, né? Mas que nos fizeram crescer. Você é médico, você é um excelente psicólogo, professor, mas tudo isso foi importante para o seu crescimento. Né? O pai te fazia de conta que não era contigo, mas tinha que segurar essa rédea. Senão tu queria ir para Patos de Minas embora. Também que era pertinho, do lado do Carmo Paraíba, e Patos de Minas é do lado, né? Embora. Isso é importante. Se tornaram homens competentes, responsáveis, né? E isso foi importante. A gente acha, isso aí é da forma de tratar, de ensinar. Era a forma que tinha. Mas não era a forma de, quando batia, estava junto. Mas estava junto, não mandava terceirizar uma disciplina, né? Literalmente. Né? Não, em casa, depois a gente compra na volta. Nunca chegava na volta. A gente chegava, aparecia de quando? Era Natal e aniversário, cara. Cara, mas dentro disso aí, né? É engraçado, isso colocou a formação, né? Isso aí é a base, né? Da nossa vida, que a gente vai dar cabeçadas ali, né? Ao longo do percurso. Sim. Principalmente na adolescência, início da vida adulta. Mas, cara, essas fases são para fazer isso. Então, assim, cara, você é jovem, né? Você tem uma época para fazer lambança, chama adolescência, tá? Não faça na vida adulta, porque o negócio é diferente. Mas a adolescência é para fazer isso, né? É para a gente pegar e aprender com as coisas. Porque se a gente não faz ali, não tem esse amadurecimento, a gente chega despreparado na vida adulta, né? Então quer dizer que eu posso tocar o terror? Não. Faça os erros que você tiver que cometer, né? Mas que são os erros que você não sabia. Não faça intencionalmente para magoar alguém, né? E assim, a gente magoa muita gente, né? Então, assim, na adolescência, aquela pegação, aquela bagunça lá, e a gente machuca muita gente. A gente se machuca também, né? E acho que muito é porque a gente se machuca, a gente machuca o outro, né? Não porque a gente queria machucar o outro, mas a gente não consegue amar ali naquele momento. Mas a gente tá numa carência que precisa colocar alguma coisa ali, né?
Então, acho que isso chama muita atenção e é uma coisa que a gente repete muito. E a gente vai ver como é que é a adolescência hoje, né? Hoje é uma coisa mais descompromissada do que na nossa época, né? Então, nós somos de uma idade parecida aqui. Então, é mais descompromissado do que na nossa época. Então, a gente vai ter mais contato com mais pessoas, superficialmente, fica mais exposto a doença, fica mais exposto a consequências futuras, como filhos não programados ali, e esses filhos não vão ter pais presentes, provavelmente. Então, a gente vai fazer uma grande bola de neve, gerando um monte de gente despreparada cada vez mais, e nas nossas relações isso também vai continuar acontecendo. Então, se a gente continua fazendo isso na vida adulta, a gente vai chegar nos 40, adolescente, nos 50, adolescente. E a gente vai estar começando o Alzheimer, adolescente. Então, cara, onde é que isso vai parar, né? Não vai parar, né? Então a gente vê pessoas bem mais velhas, vestindo roupas que não condiz com a idade, buscando relacionamentos com pessoas extremamente mais jovens, como se eles estivessem na flor da idade ali, né? Então, olha como isso faz um descompasso. Quer dizer que isso é proibido? Não, não é proibido. Tem alguns casos ali que dá certo o relacionamento, mas não é o normal, né? Como é que é a estrutura da nossa vida para a gente ir progredindo? A gente tem que envelhecer. Ter ruga não é ruim. Ter cabelo branco não é ruim. Ficar careca não é ruim. Faz parte da vida. Mas assim, precisa, né? Por Sim. quê? Porque isso mostra maturidade. E a maturidade é muito cara. Muito cara. Acho que talvez é a coisa mais cara da nossa vida. E tanto é que ela acontece só tardiamente. Dificilmente a gente vê algum jovem muito maduro. Então, a gente tem que amadurecer. Envelhecer é ter maturidade. E essa maturidade é um dos maiores prêmios, né? E quando a gente vê uma casa com nossos filhos ali, né? Pessoal, eu tenho um filho agora, e o pessoal fala, não, isso aqui só não é melhor do que ser avô e avó. Você vai ver quando for. Eu falei, cara, isso aqui não tem nem jeito de eu comparar. Porque nesse momento, isso aqui, ó, pra mim é uma coisa que é insuperável. E pode ser que quando eu chegar a ser avô, se eu for avô em algum momento, aquilo pode ser muito bom, mas vai ser muito bom simplesmente porque eu não consigo reproduzir isso aqui. Porque se fosse pra eu fazer outro filho nessa cidade aqui, acho que seria... Nem deixa o cara curtir agora, já tá levando. Nem chegou ainda. Geração ansiosa, né? Pô, já tá pensando em ser avô, cara. O cara nem é pai ainda, já quer ser avô. Mas é isso. Essa questão de você não aproveitar o aqui e agora. Eu escutei uma pessoa falando no domingo passado. Eu tenho muito medo de ficar velho barrigudo. Cara, como assim? Esse que é o charme, pô. E aí, pô, o cara tem 30 anos, tá com medo de chegar nos 60 e ficar barrigudo. Cara, vive os 30 anos agora, pô. Uma vez que eu fui dar uma palestra em Foz do Iguaçu e comprei uma calça azul. Eu gosto daquela calça azul. Calça aqui da Oceano, nossa empresa aqui do lado. Eu olhei aquela camisa da calça azul top. Só que eu fui numa igreja muito radical. E aí, meu... Se tu vai com as camisas do Alvin, hein, Gerson? Cara, eu fui, assim, eu falo para adolescentes, para jovens, eu gosto. E eu fui, o cara falou, calça azul. Eu falei, cara, acho que tinha 35, eu tenho 35 anos, ainda dá pra usar? Não dá pra usar essa calça com 70, eles vão me internar. Não dá pra usar com 70. Eu tenho que usar isso pra contextualizar agora. E pronto, é a fase ainda dá pra usar. Eu tô falando para um público jovem, eu tenho que usar essa linguagem. Não é uma coisa muito fora. Era uma camisa branca, uma calça azul que eu gostava, uma calça azul e uma verde que eu tinha. Eu vou aproveitar esse momento agora, é esse momento. Não adianta eu querer fazer algumas coisas aos 70 anos e não vai dar certo. Não adianta, eu acho que cada um é saber, como falou o Carlos e colocou muito bem, a maturidade ela custa cara, porque ela traz responsabilidades, literalmente ela traz responsabilidades, né? E não adianta, eu vejo às vezes uma coisa, eu falo assim, isso não bate, não é legal, é muito desproporcional, existe um caso ou outro, eu vejo as diferenças muito grandes de relacionamentos, falei, cara, vai dar B.O., vai dar B.O., quando eu vejo uma mulher muito mais velha que um homem, eu digo, meu irmão, isso é preconceituoso. Não, irmão. É que a mulher envelhece mais rápido. A mulher tem 40, o homem 20, cara. Pega na tirol e passa lá e dá leite pra ele que vai precisar. Porque isso vai dar problema lá na frente. Você é profeta? Não. É a vida. É a vida. E é vice-versa também. A não ser que a pessoa tenha um espírito muito velho, a mulher, o homem envelhece um pouco mais tardiamente, mas também dá problema. E eu falo abertamente quando eu sou com amigos ou com o médico também, às vezes eu falo assim, velho, quer saber quando vai dar problema? Vai dar problema. Eu já tive casos perto,
assim, a diferença é muito grande. Eu falei, mano, não dá certo. A diferença é 20, 25 anos. Eu falei, cara, assim, tudo bem que não parece avô, mas mesmo assim, teus ossos não vão aguentar, teu corpo não vai aguentar. Hoje é tudo bem, tá na fase lobo, né? Então tá tudo certo, mas tá passando. Tu tô pegando a história do Rodrigo Pavel, então Davi lá com aquela virgem antes de morrer, então não. Foi pra esquentar, né? Pois é. Foi pra esquentar, só foi pra esquentar. Até agora eu tô pensando na calça azul ainda. Tô pensando aqui. Não, é azul Tiffany, não, azul marinho escura. Era azul, cara, do batalhão, velho. Azul do batalhão. Azul que azul do batalhão, Smurf. cara? É verde de batalhão, pô? Da Marinha. Smurf. Ah, tá. Smurf. Eu acho que eu ia responder assim, ó, você desculpa, mas eu não fico bem de cueca. Tem que ser de calça azul. Ah, cara, então foi uma coisa assim sabe? E também não se importar também, né? Eu acho assim, viver, passar pela vida, saber entender que cada passo é um passo, cada detalhe é cada um detalhe. Agora, lembrando de Davi, que tu falou de Davi. Aí, cara. Davi, cara. É sempre assim, mas fala de Davi. Esses dias ele falou que Davi dá conselho. Você acha que Davi dá conselho? Não, Davi cara, dá conselho. Tu foi com o cara. Péssimo pai. Foi com. Não sei o que. Um paciente falou: recebi uns conselhos aí, esse alto deu o nome do Davi. Eu falei, cara, Davi não dá conselho, negão. Davi recebe conselho. Recebeu essa, né? Davi recebe conselho. Sim. Davi não é conselheiro. Então ele recebeu. Davi foi um cara extraordinário. Davi foi talvez mas tu ia falar ali homem segundo o coração de Deus, e ali ele foi um pecado que ele pagou. Porque ele cortou o quê? A túnica de Saul. Quando ele entrou na caverna e descobriu que Saul estava lá. Vou lá. A história é essa. Desculpa, mas eu sou formado em teologia, não queria te pegar. Mas que isso, hein? Olha. Agora tu forçou, né? Mas tu foi pro meu campo, agora tu tá morto, filho. Agora tu tá morto. Aqui. Explica. Isso foi legal, porque tipo assim, uma vez eu sempre digo assim, ó. Eu não sou contra você sair de uma igreja, ou sair de um local e ir sozinho. E Davi fez. Davi foi pro caverna de Adulão sozinho. Ficou lá sozinho, não levou ninguém no reino. Quando Saul começou a perseguir ele, um líder de verdade sai sozinho, não leva ninguém com ele. Cara que reparte, que racha, causa divisão, isso é coisa de Lúcifer, né? Os caras verdadeiros, não, sozinho, bora. Daí ele cortou lá. Aí ele entrou e viu Saul dormindo. Que tava Saul atrás dele para matá-lo. Literalmente matá-lo. Ele olhou, só vou cortar só um pedaço da túnica. Só um pedaço da túnica e mostrar. Ele levantou, eu podia ter te matado, mas não te matei. Aquilo ali custou uma profecia pro fim das vidas dele, porque ele morreu com frio. Tanto é que ele teve que trazer mulheres para esquentar ele. Porque ele mexeu numa túnica de um cara que estava fora da direção. O primeiro caso. Olha a interpretação do cara, isso parece até horóscopo, vai lá. Não, isso é Bíblia mesmo, isso é profético. Então ele morreu de frio porque cortou a parte do... Mesmo o cara estando fora da direção de Deus. Porque Saul tinha sido ungido por Samuel e era um homem, era o rei que o povo escolheu, mas ele estava debaixo da unção de Deus. Tanto é que Davi não quis, nunca me levantarei contra o ungido do Senhor. Só que ele só tocou na túnica. Eu falei isso uma vez para um camarada que se levantou contra um grande líder, amigo meu. Eu falei, cara, Davi cortou a túnica e pagou muito caro. Morreu de frio, esquentado pelas mulheres. Porque ele tinha muito frio. Porque ele só mexeu, mesmo o cara estando fora da direção, mesmo o cara estando errado, mesmo o cara sendo um endemoniado bipolar que não se tratava. Porque o primeiro caso do Caplan, a gente falou aqui, foi Saul. Tá no Caplan. Rei Saul. Rei Saul foi o primeiro caso de bipolaridade que existiu. E ele lembra isso no capítulo 1 do Caplan. Pode olhar sobre o transtorno bipolar. Acho engraçado, porque ele se mudava do nada. Ele virava o capeta 4 quando alguém falava uma coisa sobre Davi. E ele mudava o espírito dele e a música acalmava. Era um tipo de terapia. Ele era explosivo, cara? O Saul? É? Mas imagina só, você no seu quarto ouvindo, você é o dono da faculdade, lá o pessoal fala: essa faculdade XY tem mais alunos que você. Imagina, cara. Tá na boa. Não tem como, foram explodindo ele, né, cara? Não foi um transtorno intermitente explosivo, foram explodindo ele. Ele pegava a lança e vinha, Davi se desviava, nunca revidou, se desviava, mas mesmo assim, ele tocou no manto. E ele sabe perfeitamente o que aconteceu isso com ele, porque ele morreu de frio, literalmente, porque ele só cortou um pedacinho. Então, eu sempre digo, não se levanta quem Deus ungiu, cara, não se levanta, mas assim, eu sou profeta de Deus. Não se levanta, cara. Se ele tá no caminho errado, meu irmão, ele vai pagar por isso. Eu sempre assim, eu contribuo, ajudo em igreja. Eu não fico olhando para homem, olha para Jesus e pronto, cara.
Olha para Jesus e pronto, nem vou porque estamos nesse assunto. Mas assim, cara, não se levanta quem Deus colocou. Mesmo Saul, errado, fora, bipolar, tripolar, cara, foi Deus que colocou, deixa que Deus tira. Não se intromete, não se mete. Não se mete. Você viu onde que a gente foi, né? Ele tava falando sobre a relação entre distância de idade. Mas pensando nisso aí, eu acho que eu não conheço tanto, né? Mas eu pensaria mais que talvez isso aconteceu pelo fato dele ter matado o melhor amigo por causa da mulher, né? Então, se ele matou o melhor amigo, mandou o amigo pra guerra pra ficar com a mulher dele, então nada mais justo do que morrer de frio e nenhuma mulher conseguir esquentá-lo, né? Então faz uma analogia melhor. Tu viajou longe agora, mas tudo bem, vou tentar ver. Mas é uma analogia mais... mas na verdade aconteceu o seguinte. Mais do que por uma... Não deixa de ser também uma turbinação, né? Turbinou mais ainda o negócio dele. Mas ele pagou isso quando o profeta Natan chegou na casa dele. Mas ele cometeu outros erros, né? Então acho Davi foi o cara que mais pecou. Pecou 10 vezes mais que Saul. Mas quando ele dobrava o joelho, ele se rasgava, cara. Ele dizia: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou nojento, eu sou hipócrita, meu coração apodrece. Então ele tinha essa coisa genuína dele, verdadeira dele. O Saul não. Saul era muito bom e perfeito para se dobrar e pedir perdão e errar. Davi não, errei, Deus. Um homem segundo o coração de Deus, como Deus mesmo disse, um homem segundo o meu coração, na hora que ele se quebrantava, no Salmo 51, ele se quebra. Com relação ao pecado dele, que ele cometeu e mandou Urias para a guerra, para a batalha, para frente de batalha, porque ele tinha um monte de mulher, mas ele estava na sacada, sem fazer nada, ocioso. Aí vamos pecar, né? Vamos pecar. Olhou Betseba, né? Ali ele pagou caro, porque o profeta Natan falou: morreu cara, de frio. Você tinha uma mulher. Pô, o cara tá achando. Pô, morreu de paz. O cara que fica. Não, Quantos anos Davi tinha? Quantos anos Davi tinha quando morreu? Não faço ideia. 80. Que 80? Tinha mais de 100. O cara com 100 anos ele morre de frio a qualquer momento, cara. Não, mas o pecado que. Não é? O pecado que. Minha avó morreu com 90 anos, tava com frio toda hora, pô. Não é temperatura mais. Menos que isso já tava com frio. Não é, pô. Não, mas ele pagou. Sabe que o profeta, desse pecado, o profeta chegou na casa dele e falou: Natan. Não, sim. Um cordeirinho. Aí ele perdeu. Absalão morreu nas matas de Efraim, que era filho dele, enforcado. Absalão matou Amon, que era o irmão dele. Amon violentou Tamar. Ele falou assim: ó, tinha um cara que tinha uma ovelhinha lá em Carmo do Paranaíba. Ele foi lá e tinha uma ovelhinha só. E tu tinha 4 em Patos de Minas. Não, lá vai ser uma vaquinha. É uma vaquinha. E aquele cara que tinha 4, ele pegou uma. Tinha só uma. O que vamos fazer? Aí ele manda ele pagar 4 vezes mais e matar esse cara. Aí o profeta olhou: pois é, Davi, esse homem é tu. Você tinha tantas mulheres, foi pegar logo que não pertencia a você. E ele pagou 4 vezes mais com aquilo. Deus vai te poupar a vida, mas os pecados serão pagos. Ele perdeu o filho matou o outro, o filho se enforcou, né? O filho violentou, e o filho envergonhou o pai, porque ele se deitou com as mulheres no palácio. Ou seja, pagou 4 vezes. Exatamente como Natan havia falado. Então, assim, acho que foi um dos grandes, assim, X da questão. Ele acertou com o Salomão, né? Mas ele tinha se ferrado bastante, se frustrado bastante. Eu não vou errar mais isso, né? Chega. Até que ele perdeu o primeiro filho com Betseba. Depois ele teve um filho chamado Salomão, que foi o cara que construiu o templo, porque ele era homem de sangue. Mas o que eu gosto de Davi é que ele não tinha reservas com Deus. Ele não tinha... Eu vou rasgar, eu prefiro cair na mão dele e ter misericórdia do que cair na mão dos homens, ele dizia. Né? Então, assim, eu prefiro cair na mão dele. Isso é legal de Davi, essa questão dele toda, né? Porque ele diz assim: foi importante eu ter sido afligido, pois eu conhecia Deus. Ou seja, foi importante ter passado provações porque eu conhecia Deus. Ponto. Uma coisa que eu mais gosto de Davi, falando sobre Davi, terminando aqui, começamos bem o assunto, vamos ter DH, falando aqui em Davi, né? É quando ele escreve o Salmo 121. Ele diz assim: cara, ele é a minha sombra. Esse eu fiquei vendo uma analogia de um teólogo britânico, ele fala assim: tu não vê a sombra. Davi diz no Salmo 121: leva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Pois é, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele começa falando: e ele será minha sombra. Ou seja, que sombra? Minha sombra é minha direita. Tu vê sombra? Sombra tu vê em dias claros. Dias escuros não. Mas a sombra está ali. A sombra sempre vai estar ali. Se você jogar um feixe de luz sobre você, uma caverna, tu gosta de falar da caverna, vai estar ali. A sombra vai estar ali.
Ou seja, ele será minha sombra. Dias claros, dias escuros, dias de provações, dias de alegria, dias bons. Deus vai estar lá sempre lá, cara. Com minha sombra me guiando. Porque nem todo dia você vai ver Deus na sua vida. Tem dias maus de morte, tem dias maus de decepção, tem dias maus que deu tudo errado na sua vida. Mas a sombra está lá, cara. Sempre vai estar lá. Eu gosto muito dessa analogia do Spurgeon, né? Onde ele fala, o Senhor é uma sombra. Ele está sempre com a gente, né? Não tão claramente como um dia de sol maravilhoso, que você olha e vê a sombra claramente pela lei da física, mas nos dias escuros também, nublados, a sombra está ali. É só jogar o feixe de luz, mas vai estar ali. Então que a gente possa entender isso, né? Que a gente possa crescer e lidar e aprender. Eu acho que quem é pai agora pode aprender e já está vendo uma geração se perdendo. Poxa, vamos colocar a casa em ordem, vamos tentar colocar a casa em ordem. Há tempo de recuperar. Tu acha que é tempo de recuperar essa geração? Então, se a gente pensar sobre uma geração e aspectos psicológicos, todos nós somos seres sociais. Nós nos configuramos na relação social. Se a gente pensa numa sociedade, né, ou em pessoas que convivem numa relação virtual, a relação virtual legal que o Carlos estava falando sobre fenomenologia, tem uma vertente existencial aí. Quando você se relaciona com uma pessoa virtual, você está se relacionando com nada. Aí no celular, no YouTube, na televisão, você não pode pegar o cara, você não pode abraçar o cara, você não pode sentir o cheiro dele. É uma situação imagética. Então esse cara ele não é um modelo para mim. Ele não é uma relação social para mim. Eu estou me relacionando comigo mesmo. E a relação comigo mesmo não me coloca a trabalho numa questão social. Para onde que a gente tem que ir? Então, ok, não tive pai, não tive mãe, vivi numa casa de adoção. Como é que a gente vai pensar isso? Como é que eu vou? Eu vou me virar sozinho. Muitas pessoas batem no peito e falam, eu viro sozinho. Só que o que acontece? Aquela sensação de vazio, de eu não existir, é a partir da visão do outro. Como é que eu faço? Aí eu vou para onde, então? Aí vocês são um exemplo disso, no sentido de entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes as políticas públicas criticam as igrejas. Porque o cara não sei o quê. Só que as igrejas, bem ou mal, estão fazendo esse papel. Acolhe as pessoas, acompanha elas, né, ajuda elas no cotidiano. Mas a igreja, cara, mas está fazendo isso, né? Esse acompanhamento de modelagem, de estar juntos. A gente fala sobre essa questão de igreja, mas e não sou eu que estou falando, muitas pessoas reconhecem, mesmo não envolvidos com a religião, sobre o modelo de Jesus. O que Jesus fazia? Jesus não andava dia e noite com as pessoas? Ele dormia junto, ele viajava junto, ele fazia tudo junto. Então, assim, eu nos meus stories, no meu rios, não tô junto, cara. Não tô junto com as pessoas. Aqui eu tô junto. Eu tô tomando café, eu tô acordando junto. Então, quantas pessoas que vivem juntos hoje? Então, quando você diz como é que é essa geração vai ter que lidar com um método de sair do virtual e, né, se relacionar com pessoas de carne e osso. E aí? Não é? Quando falando nessa questão de como é que está sendo essa visão, né, em relação à igreja, quando a gente pensa em estruturação da sociedade, qual que é a estruturação da sociedade? É o sistema de governo? É o sistema econômico? O que é? Que estrutura a sociedade é a família. A primeira forma de organização estrutural da sociedade foi a família, através de grupos, né? A família ali, aquele grupo se protegia, vinha outros grupos que se afinizavam com aquele grupo e fazia uma tribo, e assim nasceram as primeiras comunidades. Junto com isso, tinha uma visão de uma transcendência, alguma coisa que passava a própria vida, que não se restringia ao ato de viver ali. O que é a nossa consciência? O que dá essa diferença na nossa consciência em relação aos outros animais? O ser humano é o único que tem consciência que vai morrer. Que vai morrer e que não vai estar mais ali. E que vai perceber que o outro não está e que tem aquela falta dele. Porque os outros animais, eles não têm essa mesma percepção. Eles não conseguem se imaginar fazendo isso, passando por isso. E a gente sabe que tem provas que mostram que depois disso aqui tem mais alguma coisa. Então, assim, quando a gente faz uma liberação, ou quando a gente tira essa ideia de família
Quando a gente tira essa ideia de transcendência, de alguma coisa que ultrapassa esse momento aqui. Eu não vivo simplesmente isso, vai ter algo depois. Então, em vez de projetar minha vida só nisso aqui, eu tenho que tentar fazer um legado histórico. Eu tenho que deixar alguma coisa de peso, né? Que não seja simplesmente uma coisa física aqui, ó, deixei X de valor. Não é isso. Tem que deixar uma história, né? Alguma coisa que se construa e que seja vista e que seja lembrada, que tenha um reflexo nessa sociedade. Agora, quando eu destruo a família, se eu não tenho núcleos familiares, se eu não tenho esse complexo que une. Antes a gente tinha família de 10, 12, 15 filhos, ou 5 filhos que fossem. Olha só quantas pessoas que dá um núcleo que se reproduz dessa forma. Quantas pessoas estão ligadas? Reuniões de família com tantas pessoas. E quando a gente vai pensar hoje, esses núcleos totalmente desestruturados. Quando tem uma família estruturada, tem um filho. Quando são desestruturados, tem vários filhos, cada um de um pai, e nenhum dos pais está ali presente. Então, assim, é um descolamento de todos, apesar de todos estarem conectados por outros elos ali, faz um descolamento e faz uma ruptura muito grande na sociedade. Você não tem aquela união numa crença de algo mais, alguma coisa maior, alguma coisa que vale a pena você deixar ali ou buscar aquilo, né? Ver alguém do passado que seja uma representação de um herói. Vamos aqui o próprio exemplo aqui do Hulk, né? A gente vê vários heróis hoje, né? No cinema, cheio de defeitos, alguns ali com menos, mas hoje em dia, cada vez, quanto mais problema o herói tiver, melhor. Uhum. Até se o herói for o bandido, é melhor ainda. Porque a gente pode até considerar que agora o bandido é bom. E o Coringa? E por aí vai. Então, assim, olha como é que está sendo tirado, né, da sociedade esse padrão do que é certo, o que é errado, como a coisa se constrói e como isso está sendo caótico na estrutura de todos. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo, tempos bons geram homens fracos, tempos difíceis geram homens fortes. Então, se a gente está passando agora por tempos difíceis nesse sentido, ou numa transição de algum deles, alguma coisa nova virá, né? Então, independente do que aconteça, a gente tem que ter consciência do que faz e buscar ocupar o nosso lugar ali. Se a gente enxerga isso, acredita nisso, então a gente tem que lutar para preservar isso, transmitir essa estrutura real, né, de verdade para as pessoas, para que elas vejam. Porque se a gente não enxerga isso, não tem como a gente pensar no depois, né? Acho que isso aí é o grande X. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Adilson. Até uma próxima. Deus abençoe a todos nós. Voltamos semana que vem.